Poucas tradições espirituais carregam tanto mistério e diversidade quanto o hinduísmo. Mais do que uma religião, ele se apresenta como um conjunto de caminhos que se entrelaçam ao longo de milênios, onde diferentes fios, rituais, mitos, filosofias e práticas se unem sem nunca perder completamente sua individualidade. Hoje, o hinduísmo reúne mais de 1 bilhão de praticantes espalhados pelo mundo, ocupando o lugar de uma das maiores tradições religiosas vivas. Mas reduzi-lo a números seria um erro. Sua essência não se deixa prender em definições rígidas. Enquanto religiões como o cristianismo ou o islamismo se estruturam em torno de doutrinas relativamente bem delimitadas, o hinduísmo é mais fluido. Alguns estudiosos chegam a dizer que não se trata de uma única religião, mas de um conjunto de universos espirituais que convivem lado a lado, às vezes em harmonia, outras em contraste. Ainda assim, existe algo que costura essa pluralidade. Um núcleo comum, uma referência que atravessa séculos e dá sustentação a tudo o que chamamos de hinduísmo. Os Vedas, as escrituras ancestrais que preservam não apenas rituais, mas também a visão de mundo de um povo inteiro. Em vez de tentar reduzir o hinduísmo a uma definição única, tarefa impossível, o que vale é olhar para esses pilares: as tradições textuais, os pensadores que as interpretaram e o modo como elas se transformaram em práticas vivas, do passado até os dias de hoje. E é exatamente isso que vamos explorar aqui. Então, se você se interessa por filosofia, espiritualidade e psicologia, já se inscreva no canal Viés Psicológico e continue comigo nessa jornada. Os Vedas são considerados os textos fundamentais do hinduísmo, ou Sanatan Dharma, que pode ser traduzido como caminho eterno ou ordem eterna. O próprio termo Veda significa conhecimento, refletindo a ideia de que esses escritos carregam compreensões essenciais sobre a origem da existência, seu funcionamento e como os seres humanos podem se relacionar com o divino. Esses textos estão entre os mais antigos registros religiosos conhecidos. Alguns estudiosos chegam a considerá-los os mais antigos do mundo. Diferentemente de outras escrituras, que teriam sido reveladas a uma pessoa ou grupo específico em um momento definido da história, acredita-se que os Vedas sempre existiram e foram percebidos por sábios em profundos estados de meditação, muito antes de 1500 a.C., embora a data exata permaneça incerta. Originalmente, os Vedas eram transmitidos apenas de forma oral, passados de mestres para discípulos por muitas gerações. Durante esse período, conhecido como período védico, que vai aproximadamente de 1500 a 500 a.C., cada detalhe era cuidadosamente preservado. Os discípulos memorizavam os textos não apenas na ordem em que eram ensinados, mas também de trás para frente, com atenção meticulosa à pronúncia, garantindo que a essência sonora e espiritual do conhecimento permanecesse intacta. Por esse motivo, os Vedas são considerados Shruti, que significa o que é ouvido, diferentemente de outros textos chamados Smriti, ou o que é lembrado, que incluem narrativas sobre heróis e eventos históricos, como o Mahabharata, o Ramayana e o Bhagavad Gita, embora algumas tradições hindus também considerem o Bhagavad Gita como Shruti. Os 4 Vedas são Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda, Atharva Veda. Cada um deles contém diferentes tipos de textos: samitas, coleções de mantras, bênçãos e orações; brahmanas, comentários detalhados sobre os rituais; aranyakas, textos relacionados a práticas e rituais mais avançados; Upanishads, reflexões filosóficas, diálogos e narrações profundas. Entre todos os textos, os Upanishads são os mais conhecidos e lidos, justamente por apresentarem ensinamentos em formato de diálogo e narrativa, facilitando a compreensão e tornando-os mais acessíveis, tanto que foram os primeiros a serem traduzidos para outras línguas. A verdadeira origem dos Vedas continua envolta em mistério.
Ao longo do tempo, estudiosos e teólogos propuseram diversas teorias para explicar como esses textos surgiram, mas nenhuma delas é universalmente aceita. Uma das hipóteses mais discutidas sugere que a tradição védica foi introduzida na Índia por grupos nômades, conhecidos como arianos, vindos da Ásia Central por volta do 3º milênio antes de Cristo. É importante esclarecer o significado original do termo ariano. Ele indicava pessoas livres ou nobres, uma classificação social e não uma raça ou etnia, como interpretações equivocadas do século XVIII e XIX chegaram a sugerir. Esses povos teriam se separado de um grupo maior de indo-iranianos, que se fixou na região que hoje conhecemos como Irã, historicamente chamados de persas. As semelhanças entre a antiga religião iraniana, que mais tarde daria origem ao zoroastrismo, e o hinduísmo inicial indicam que ambas as tradições compartilhavam crenças comuns, que depois evoluíram de forma independente. A chamada teoria da migração indo-ariana propõe que os conceitos e práticas védicas se desenvolveram fora da Índia e foram levados para o subcontinente durante o declínio da civilização arapiana, entre 2000 e 1500 a.C. Nesse processo, os migrantes teriam incorporado elementos da cultura local à sua própria tradição. Em contraste, existe outra perspectiva que defende que a tradição védica teria se originado dentro da própria Índia, a partir da civilização harapiana, sendo depois disseminada para outras regiões da Ásia Central, retornando com o movimento dos indo-arianos. Ambas as teorias oferecem argumentos que refletem diferentes interpretações históricas e culturais. No fim das contas, a conclusão mais honesta é que ninguém pode afirmar com certeza absoluta quando e onde os Vedas surgiram. A curiosidade humana, porém, mantém essas discussões muito vivas até hoje. O debate sobre a cronologia dos Vedas é igualmente complexo. O nacionalista indiano Bal Gangadhar Tilak, por exemplo, sugeriu que esses textos poderiam ter sido compostos entre o 6º e o 5º milênio antes de Cristo, com base na análise de referências astronômicas presentes nos escritos. De maneira independente, o pesquisador alemão Hermann Jacobi chegou a datas semelhantes. Por outro lado, outro especialista alemão, Max Müller, que lecionava em Oxford, apresentou uma proposta muito mais recente. Segundo ele, os Upanishads, que mais tarde influenciariam o budismo, teriam sido compostos entre 800 e 600 a.C., enquanto os Brahmanas e os textos de mantras dos Vedas teriam surgido, respectivamente, entre 1000 e 800 a.C. e 1200 e 1000 a.C. As datas propostas por Müller se aproximam das evidências arqueológicas mais recentes, que indicam um intervalo de cerca de meio milênio entre o declínio da civilização do Indo e a chegada de novos grupos nômades, possivelmente identificáveis com os indo-arianos védicos. Independentemente de qual seja a verdadeira origem ou do tempo em que foram transmitidos oralmente, os Vedas consolidaram-se na Índia durante o chamado período védico, moldando a base da tradição religiosa que, mais tarde, se desenvolveria no hinduísmo que conhecemos hoje. O chamado período védico, que vai aproximadamente de 1500 a 500 a.C., é a fase em que os Vedas começaram a ser registrados por escrito. No entanto, isso não significa que os conceitos ou tradições que eles contêm sejam dessa época. Muitos deles já circulavam oralmente há séculos antes de serem transcritos. A expressão período védico é uma construção moderna usada pelos historiadores, baseada principalmente na ideia de uma migração indo-ariana, uma hipótese que, embora amplamente aceita, ainda não possui consenso absoluto. Segundo o acadêmico John M. Kohler, esse período começou quando grupos de língua sânscrita passaram a exercer grande influência sobre a vida cultural e espiritual do norte da Índia, especialmente no Vale do Indo, provavelmente entre 2000 e 1500 a.C. Por muito tempo, acreditou-se que esses povos, conhecidos como arianos, teriam chegado à região como conquistadores. Estudos mais recentes, porém, questionam essa visão de invasão
e sugerem que a realidade foi mais complexa, envolvendo intercâmbio cultural e integração com a população local. A civilização do Indo, que floresceu entre 2500 e 1500 a.C., já demonstrava alto nível de sofisticação, segundo vestígios arqueológicos. Quando entrou em declínio, é provável que as tradições culturais e religiosas dos povos védicos tenham se misturado com os costumes locais, formando a base de muitas práticas que seriam posteriormente sistematizadas nos Vedas. Ainda sabemos pouco sobre a religião dos habitantes da civilização harapeana, já que eles não deixaram registros escritos de suas crenças. Escavações em cidades como Mohenjo-Daro e Harappa indicam que havia práticas rituais complexas, incluindo banhos cerimoniais e algum tipo de culto organizado. Uma das evidências mais claras sobre crenças dessa época são pequenas estátuas de espíritos da natureza chamados yakshas, que surgem em formas rudimentares antes de 3000 a.C. e evoluem gradualmente até o século I a.C. Os cultos aos yakshas parecem ter se concentrado em aspectos práticos do dia a dia. Os espíritos poderiam ser benéficos ou malévolos, e rituais e oferendas eram realizados tanto para obter proteção quanto para afastar infortúnios. Diferente dos Vedas posteriores, essas práticas não buscavam respostas para questões existenciais profundas, como a origem do ser humano, o propósito da vida ou o destino após a morte. Essas perguntas, centrais para a tradição védica, encontram-se no Rig Veda, o primeiro dos 4 Vedas. Também chamado de conhecimento da sabedoria, versos da sabedoria, ou literalmente conhecimento de louvor. O Rig Veda serve como base para os outros 3 Vedas, estruturando a compreensão espiritual e ritualística que sustentaria a religião védica e, posteriormente, o hinduísmo. No Sanatana Dharma, ou hinduísmo, os Vedas ocupam um lugar singular. Eles são considerados eternos e com origem divina. Diferente de outros textos sagrados que podem ter autores humanos específicos, os Vedas são vistos como a materialização de sons universais, captados por sábios em profunda meditação há mais de 3000 anos. Esses sons, entendidos como vibrações primordiais, seriam o conhecimento essencial sobre a existência e a relação humana com o cosmos. Quando recitados, os Vedas não são apenas palavras. Eles seriam a reprodução literal das vibrações originais do universo, manifestadas em hinos e cânticos ritualísticos. Participar desses recitais significa, segundo a tradição, entrar em sintonia com o próprio canto criativo do universo. O Rig Veda estabelece o padrão e a energia dessas vibrações, desenvolvidos e reinterpretados pelo Sama Veda e pelo Yajur Veda, enquanto o Atharva Veda oferece uma abordagem mais própria e prática, embora ainda profundamente ligada ao espírito védico. O Rig Veda, o mais antigo dos textos, é composto por 10 mandalas, livros com 1028 hinos, totalizando cerca de 10.600 versos. Ele trata tanto de práticas religiosas fundamentadas nas vibrações universais, quanto de reflexões sobre questões existenciais fundamentais. Como comenta John M. Kohler, os sábios védicos perguntavam-se sobre si mesmos, o mundo e seu papel no universo. O que é o pensamento? Qual é sua origem? Por que o vento sopra? Quem coloca o sol no céu? Como a vida se renova na Terra? Questionamentos que formam a base da reflexão filosófica do hinduísmo. Os hinos do Rig Veda evocam diversos deuses: Agni, Mitra, Varuna, Indra e Soma, que posteriormente seriam compreendidos como manifestações do Brahman, a alma suprema, causa primordial e fonte de toda a existência. Algumas escolas filosóficas acreditam que os Vedas foram compostos diretamente por Brahman, transmitidos aos sábios por meio de audição espiritual. O Sama Veda, ou conhecimento das melodias, é essencialmente uma coleção de hinos destinados ao canto ritual. A maior parte do conteúdo é derivada do Rig Veda, servindo como letra para suas melodias.
com 1549 versos, está dividido em duas seções: Gana, melodias, e Arsika, versos. O objetivo das melodias era elevar a alma e, em conjunto com os movimentos rituais e dança, proporcionar experiências espirituais mais profundas. O Yajur Veda, ou Sabedoria da Adoração, concentra-se na prática ritual. Com 1875 versos, apresenta mantras, fórmulas e cantos utilizados em cerimônias religiosas. Sua estrutura é dividida informalmente em duas partes: o Yajur Veda claro, com organização lógica e versos de fácil compreensão, e o Yajur Veda obscuro, que inclui passagens mais complexas e difíceis de interpretar. O Atharva Veda, ou Conhecimento de Atharvan, se distingue dos três primeiros Vedas ao abordar não apenas rituais, mas também a vida cotidiana. Inclui feitiços para proteção, orações, hinos, cerimônias de iniciação, casamentos e funerais. Com 20 livros e 730 hinos, alguns derivados do Rig Veda, sua autoria é atribuída tradicionalmente ao sacerdote Atharvan, embora seja mais provável que tenha sido um esforço coletivo. Nem todas as tradições hindus o consideram autêntico Veda, pois parte de seu conteúdo é visto como um conhecimento posterior ou de recordação em vez da revelação primordial. Cada Veda inclui também os Aranyakas, Brahmanas, Samhitas e Upanishads, que funcionam como comentários, ampliações ou interpretações do texto principal. Em especial, os Upanishads, cujo nome significa sentar-se próximo a um mestre, oferecem explicações filosóficas e hermenêuticas, esclarecendo passagens complexas e aprofundando conceitos fundamentais da tradição védica. Os Vedas, especialmente os Upanishads, estabeleceram a base filosófica do Sanatan Dharma, oferecendo aos adeptos um sentido de propósito e direção na vida. A compreensão central que emergiu desses textos é a existência de uma única realidade suprema, o Brahman, que não apenas criou tudo o que existe, mas é, em essência, a própria existência. Devido à magnitude incomensurável de Brahman, os seres humanos não poderiam compreendê-lo diretamente. Por isso, ele se manifesta em diversas formas, incluindo os avatares principais: Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Além deles, há inúmeras outras divindades que, segundo a tradição, representam diferentes aspectos do mesmo Brahman. O objetivo da vida, segundo essa visão, é reconhecer o Atman, o eu superior ou essência interior, e cumprir o Dharma, ou dever, através do karma ou ações corretas. Ao viver dessa forma, o indivíduo se liberta do ciclo de nascimento, morte e renascimento, conhecido como samsara, marcado pelo sofrimento e pela impermanência do mundo físico. Quando essa libertação é alcançada, o Atman retorna ao Brahman, atingindo a paz eterna. Esse conjunto de crenças se manteve vivo e consistente até o surgimento do Islã no norte da Índia, a partir do século VII, e continuou a se desenvolver até o século XII. Posteriormente, a colonização britânica nos séculos XVIII a XX representou um desafio ainda maior, já que os britânicos tentaram substituir o hinduísmo pelo protestantismo e classificaram a religião indiana como superstição. Em resposta, surgiu o movimento Brahmos, liderado por figuras como Ram Mohan Roy e continuado por Debendranath Tagore, que buscou reformular a fé hindu. Este movimento promoveu uma abordagem baseada na experiência pessoal do divino, rejeitando a autoridade dos Vedas e enfatizando a devoção direta, uma perspectiva que se aproximava do protestantismo europeu e do movimento Bhakti medieval. Hoje, alguns movimentos hindus seguem essa linha reformista, rejeitando os Vedas e valorizando a experiência espiritual individual. No entanto, os hindus ortodoxos continuam a honrar os Vedas, entoando-os e cantando seus hinos, reconhecendo neles uma verdade profunda e misteriosa, que não depende de explicações racionais, mas pode ser vivenciada diretamente.
Em resumo, os Vedas e especialmente os Upanishads não são apenas textos antigos, mas guias profundos que moldaram a compreensão do Sanatan Dharma ao longo de milênios. Eles nos ensinam sobre a natureza do Brahman, a essência do Atman e a importância de viver de acordo com o Dharma e o Karma, para alcançar a libertação do ciclo de renascimento. Mesmo diante de desafios históricos, como invasões, mudanças políticas e movimentos de reforma religiosa, essas escrituras continuam a exercer influência, seja na prática devocional dos hindus ortodoxos, seja nas interpretações modernas que valorizam a experiência espiritual individual. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Deixe seu like para apoiar o canal, compartilhe suas ideias e dúvidas nos comentários. Eu adoro ler e responder cada um de vocês. E se quiser ajudar ainda mais a manter este trabalho, você pode se tornar membro do canal ou contribuir via Pix, o link está na descrição do vídeo. Toda ajuda faz diferença e permite que eu continue trazendo conteúdos aprofundados para vocês. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.